Olá, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos ampare neste momento de reflexões, que possa nos intuir e nos inspirar a boa palavra. O estudo dessa tarde, ele é em torno do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Mas antes de adentrarmos nesse capítulo, gostaria de convidar a todos a uma prece. Pai amado, Senhor de infinito amor e bondade, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de vivenciar as experiências na carne, Senhor, de podermos, através até mesmo das dificuldades, das aflições, aprender os seus divinos ensinamentos. Agradecemos por enviar o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que tanto nos consola, que nos prometeu que do seu rebanho nenhuma ovelha se perderá. Por isso, Senhor, muito obrigado. Rogamos ao alto a inspiração dos bons espíritos, dos nossos anjos de guarda, que possam nos intuir, nos inspirar as reflexões e as palavras de hoje. Que assim seja. Então, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Mas antes, eu gostaria de contar uma história, que é uma história de Jesus, que está no livro da Amélia Rodrigues, Psicografia do Divaldo Pereira Franco. Essa história, ela conta a passagem em que um paralítico foi até o Cristo amparado por 4 amigos. Foram atrás de Jesus para poderem obter uma cura para esse paralítico. Era um dia em que Jesus passou o dia todo na casa de Pedro, curando, sobre a presença dos fariseus da época, sobre a presença dos doutores da lei, dos religiosos da época. E Jesus, naquele dia, ele fez inúmeras curas, inúmeras. E no momento em que 4 amigos chegavam carregando uma maca para poderem adentrar a casa de Pedro, eles não encontraram ali possibilidade de entrar, devido à grande multidão que estava naquele momento ao redor de Jesus. Não encontrando como entrar na casa, eles subiram na casa, abriram o telhado da casa e desceram o paralítico até o Cristo. Ele desceu aos pés do Cristo. Jesus, olhando para ele e olhando para os doutores da lei, que os procurava através do Cristo um julgamento naquele momento, Jesus faz naquele momento a cura do dia. Foi a cura mais importante do dia, que está gravada nos evangelhos. E Jesus, ao final daquele momento, dizendo àquela criatura para que ele pegasse a sua maca e fosse, disse aos fariseus e doutores da lei: o que me é lícito dizer a esse paralítico, pega a sua cama e vai? Por que Jesus disse isso? Porque aquele paralítico que ali estava, o que ele procurava? O que ele buscava? O que os fariseus da época buscavam? O que os doutores da lei buscavam? O que nós buscamos hoje? O que nós pedimos para Deus hoje? Não importa a época em que vivemos, nós sempre teremos a oportunidade de vivenciar as leis de Deus e os ensinamentos do Cristo. E Jesus, após essa cura, ele vai até a praia. Senta-se em uma raiz de uma árvore e fica contemplando a natureza.
Nesse momento, o apóstolo Pedro vai até ele e encontra Jesus chorando. Jesus, naquele momento, estava chorando. E Pedro, olhando o Cristo, pergunta a ele: Mestre, por que choras? E Jesus responde a Pedro: Pedro, choro por Natanael. E Pedro olha para Jesus e pergunta: mas mestre, aquela foi a cura do dia, mestre. Natanael, todos o conheciam. Ele chegou aqui paralítico, sem poder andar. E hoje anda. Pedro, choro por Natanael, Pedro. Porque nesse momento ele comemora a sua cura, os benefícios que recebeu da providência divina em um prostíbulo em goles de vinho. Isso nos convida à reflexão, porque as reflexões de hoje, as palavras de hoje são em torno da prece, em torno da oração. Frente a todas as dificuldades que enfrentamos na nossa vida, frente às dificuldades que enfrentamos neste momento, o que pedimos a Deus? O que suplicamos a Deus? Uma cura do corpo físico ou a cura da alma? E a grande missão do Cristo, junto à humanidade, foi estreitar a relação da criatura com o Criador. Se nós procurarmos compreender, através dos ensinamentos espíritas, a comunhão que Jesus mantém com Deus é uma comunhão indescritível. Não tem como descrever. Os espíritos superiores não têm como descrever a comunhão de Jesus com Deus. E a proposta do Cristo, a missão do Cristo junto a nós, é estreitar essa relação. É fazer com que a criatura humana desperte uma comunhão com o Criador. E nós encontramos, através da prece, através da oração, essa comunhão. A prece, ela nos proporciona uma comunhão com Deus. Ela nos proporciona elevar o pensamento a Deus e buscar o Pai. E aprendemos, através da doutrina espírita, que a prece, ela é pensamento, é vibração. Então, tudo aquilo que nós aprendemos sobre a prece, como foi nos passado através de outras religiões, através dos sacrifícios, através digamos assim, das imposições religiosas, nós vemos que isso acaba caindo por terra. Porque a criatura, ela não precisa de meios exteriores de procurar o Criador. Essa comunhão, essa procura, essa ligação com Deus, ela se dá através das nossas vibrações, do nosso pensamento. Que Kardec, lá no livro da Gênese, no capítulo 14, item 15 do livro da Gênese, ele vai nos trazer a seguinte mensagem, que é a fotografia do pensamento. Quando nós pensamos, quando nós, se a criatura ela busca, Kardec até ele nos cita um exemplo, se um homem pensar em matar o outro. Mas não vamos colocar dessa forma. Quando uma criatura ela pensa mal de uma outra criaturinha, de um irmão de caminhada, o simples fato dela pensar mal do outro, este pensamento vai refletir e vai fotografar no seu perispírito e vai ficar gravado como um raio-x, como uma fotografia. Então, os mínimos movimentos que nós fazemos através dos nossos pensamentos, eles ficam gravados no nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, que é fluídico e absorve esse pensamento. E, consequentemente, quando nós pensamos através encarnados, quando nós pensamos, esse pensamento ele grava no perispírito e grava também no nosso corpo físico.
Daí o motivo de muitas enfermidades de hoje. Daí o motivo de muitos sofrimentos. Nós somos herdeiros do nosso destino. Nós seremos aquilo que pensamos hoje. É o pensamento. E também, meus irmãos, a gente vai aprendendo através da doutrina espírita que a prece, através da prece, nós conseguimos o acesso e a permanência junto a nós dos bons espíritos. Criamos um campo fluídico, criamos um campo vibratório para que os bons espíritos tenham acesso a nós. E Emmanuel, num livro maravilhoso chamado Pensamento e Vida, ele vai nos dizer, lá na mensagem 26, intitulada Oração, ele traz a seguinte mensagem, que a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior. O espelho. Então a nossa alma, ela vai funcionar como um espelho. Então a oração, ela nos possibilita direcionar a alma rumo às esferas superiores, para refletir-lhe a grandeza. Quando nós oramos de coração, quando nós pedimos, quando nós louvamos, quando nós agradecemos, nós estamos refletindo a divindade. É refletir Deus. Orar é refletir Deus. E ele continua: reporta-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer pelas palavras. Aquele que tem o hábito de orar com as palavras, não tem problema, continua orando com as palavras, e é gostoso orar. Orar faz bem à alma, faz bem para o nosso campo íntimo, faz bem para a família. Como é bom orar em família, a prática do evangelho no lar. Hoje em dia, nesses isolamentos que vivemos, ensinar as crianças a orarem, desde cedo a prática da oração, a buscar o recurso da prece nas horas difíceis. E ele continua: quer absolutamente sem ela. Sem ela por quê? Porque é pensamento. Porque a prece é vibração. Na silenciosa mensagem da vibração, imaginemos a face de um espelho voltada para o sol. Então, da mesma forma que um espelho voltado para o sol é nossa alma voltada para Deus quando oramos, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Então, quando um espelho lhe reflete o sol rumo a um abismo, é a mesma coisa quando, através da prece, nós refletimos as claridades divinas com o espelho da nossa alma. E continua Emmanuel: está na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. O que o Emmanuel quer nos dizer com isso? Que a oração, ela nos permite olhar para dentro de si. A oração é um processo ascensional em direção a Deus e introspectivo em direção a nós mesmos. Ela nos permite olhar para as nossas mazelas, para sondarmos as mazelas íntimas do abismo que ainda existe em nós. A oração possibilita isso. Através da prece, nós educamos o nosso desejo. É o que o Emmanuel vai dizer aqui. Gradua desde o mais simples desejo. Gradua, então é graduado ao mais simples desejo, a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos. Mas como comparar o meu desejo, o meu pedir, com o pedir e um desejo de um anjo? Não tem como comparar isso. É
incomparável. Mas, através da oração, eu vou me educando, eu vou aprendendo a pedir. Eu aprendo a pedir. Por quê? Porque muitas vezes o que eu peço para Deus é apenas um desejo latente das minhas inferioridades. Não reflete o que eu realmente preciso. Não está refletindo as necessidades para a minha evolução. Porque geralmente quando nós oramos como um espírito, como uma criatura mortal. O que é pedir a Deus para 70 anos, para 80 anos, para uma encarnação? É diferente quando eu passo a orar, quando eu passo a fazer as minhas preces, do ponto de vista da imortalidade da alma, como um espírito imortal. O que é orar como um espírito imortal? O anjo ele já compreende isso na sua magnanimidade. Mas eu ainda não. Por isso que é muito importante esta compreensão. Orar para que possamos perceber que daqui para frente o meu pedido e as minhas solicitações a Deus, elas não são somente para essa encarnação, para a imortalidade da alma. Orar como um espírito imortal. E continua Emmanuel. Nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, o anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, o instinto e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. A prece impulsiona as reconditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plastificante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então esse, meus irmãos, é o poder da prece. Nós temos em nossas mãos essa divina ferramenta, essa divina oportunidade de nos comunicarmos com Deus, de buscarmos ao Pai a qualquer momento da nossa existência. Principalmente nos momentos em que as dificuldades se apresentam, principalmente em que, no momento, as aflições se apresentam e as necessidades do espírito se tornam mais latentes. Que possamos, a cada passo, construir no nosso campo íntimo, na nossa casa mental, essa permanente comunhão com Deus, tal qual Jesus nos ensinou, tal qual nós necessitamos como criaturas imortais que todos somos. Então, peço a todos que agora no final me acompanhem nesses minutos finais, onde nós buscaremos através da prece, em agradecimento a Deus pela oportunidade. Pai amado, agradecidos estamos por todas as oportunidades que coloca à nossa frente. Nós, criaturas pequenas que ainda somos, Senhor, que ainda tateamos no vale das sombras e da escuridão, que possamos, através dos divinos ensinamentos do nosso Mestre Jesus,
encontrar o nosso caminho, que possamos, Senhor, educar o nosso desejo, buscar o pão do corpo, mas principalmente o pão da alma. Em suas mãos, Senhor, e através da nossa vontade, colocamos a nossa alma. Pedimos para a nossa caminhada a presença dos bons espíritos, dos nossos anjos de guarda. Pedimos, Senhor, humildemente, a misericórdia de nosso Mestre Jesus. Pedimos por todos aqueles que trabalham pela saúde do nosso planeta, pelos nossos governantes, que eles possam ter a intuição, a inspiração e agir com sabedoria em suas tomadas de decisões. E assim, Senhor, agradecidos estamos. Que assim seja.